Nós vamos falar agora sobre o mês mundial de combate ao câncer de próstata, conhecido como Novembro Azul. Para isso, convidamos o Dr. Ricardo Miller, médico oncologista, responsável pela Oncoclin, que fica aqui em Rio do Sul. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente poder explanar um pouquinho sobre essa patologia que é tão frequente no homem, né? Então, o câncer de próstata, ele é o tipo de câncer mais comum entre os homens? Isso, entre os homens o tipo de câncer mais comum e mais frequente, né? E a gente vê essa frequência aumentando conforme a idade do homem, né? A partir dos 60 anos, a incidência dessa doença começa a prevalecer. Doutor, e por que esse número tão alto, essa incidência entre os homens? Assim, são vários fatores, não dá para apontar um só, né? Mas, em geral, a sobrevida maior das pessoas está levando também a ter mais tumores de próstata, né? A gente sabe que o próprio órgão, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai produzindo mais atipias e doenças dentro da próstata que podem proliferar células malignas, né? Tem estudos até mostrando que em homens com mais de 80 anos, a gente, se examinar patologicamente a próstata, vai encontrar algum tipo de tumor. Então, acaba que a idade avançada é um fator de predisposição a desenvolver um tumor da próstata. Tem histórico familiar que conta muito. Então, pacientes que têm entes de primeiro grau com menos de 60 anos com tumor de próstata tem que fazer uma avaliação mais precoce desse tipo de patologia, porque a incidência familiar em gente que tem doença precoce realmente pesa nesse tipo de familiares. E com que idade o homem deve se preocupar, procurar um médico? A partir de que idade? A gente recomenda a partir dos 40 anos já fazer um PSA, né? Um primeiro PSA para ter uma base, né? E aí, a partir disso, ele vai procurar o urologista e vai fazer o exame do toque, vai fazer PSA e toque, que é o que a gente recomenda fazer a partir dos 45, 50 anos, tá? Quem tem histórico de familiar abaixo de 60 anos com câncer de próstata deve, a partir já dos 35, já começar a acompanhar, porque a gente está vendo cada vez mais pacientes jovens apresentando a patologia. E além dessa questão familiar, quais são os outros fatores de risco? Obesidade seria um fator de risco não só para a próstata, mas para todos os tipos de tumores. O tabagismo também é um fator de risco para câncer de próstata. E, enfim, seriam esses os dois maiores, né, fatores de risco para desenvolver a doença, além da idade. O câncer de próstata, ele é um câncer silencioso? Tem algum sintoma que é apresentado? Tem. Geralmente ele começa com problemas urinários, né? Então, a retenção urinária, a diminuição do jato urinário. Então, são questões mais da micção mesmo que geralmente começam mais no início, né? Outros sintomas, como dores ósseas, isso aí já é na doença mais avançada, mas também pode haver, né? Então, assim, qualquer alteração que você tiver na micção, você deve procurar o urologista para identificar qual é o problema. Pode ser prostático, tá? E o PSA, por isso que é tão importante fazer o PSA, que ele é um hormônio que é produzido pela próstata e quando ele está alterado, a gente tem que começar uma investigação assintomática. O interesse de a gente descobrir a doença no começo é quando a pessoa está assintomática, não tem sintomas ainda e a gente pega a doença no começo. Esse exame ele deve ser feito uma vez por ano, a partir da idade ali pré-determinada? Aí depende de como está a situação de cada indivíduo, né? Se subiu, quanto subiu, aí a gente preconiza quanto deve fazer o PSA. Em geral, uma vez ou duas vezes por ano deve ser feito. Assim como a mulher costuma fazer o exame de rotina anual na ginecologista, o homem também deve se cuidar, anotar ali na agenda pelo menos uma vez por ano, fazer esse exame. Né? Exatamente, é exatamente igual, né? A gente, como a mulher tem um ginecologista, a parte da mama, do colo do útero tem que ser feito todo ano, o homem é a mesma coisa. Doutor, e tem como se prevenir? Algum cuidado especial já desde jovem para evitar um possível câncer de próstata? Sim, como a gente sabe que a obesidade é um fator de risco e o tabagismo é um fator de risco, então a gente não fumando tem uma chance menor e não ficando com sobrepeso ou com obesidade também é uma forma, né, de se evitar essa doença. Então, claro, fazer uma dieta saudável, exercício físico regular, isso tudo previne inúmeras doenças, inclusive os tumores. Doutor, agora é falar um pouquinho de tratamento, né? A pessoa, às vezes, se prevenir ou tem algum histórico familiar, acaba tendo câncer de próstata. Como é que acontece o tratamento? O tratamento, a gente inicia o tratamento fazendo o estadiamento da doença.
sabendo se ela está na próstata, se já saiu da próstata, e aí, a partir disso, a gente vai propor o tratamento individualizado para cada paciente. Então, a gente tem várias formas de tratar essa doença, né? Tem vários medicamentos hoje em dia disponíveis para fazer o tratamento. Também com cirurgia, também com radioterapia. Então, cada caso a gente individualiza e propõe o tratamento. E o tratamento, ele é feito aqui em Rio do Sul, né? O doutor é responsável pela Oncoclin. A Oncoclin, ela oferece esse tipo de tratamento aqui na cidade? A minha clínica, a Oncoclin, na Rua 15, ela funciona direto e a gente atende tudo que é tipo de convênio particular. E a gente oferece tratamento para câncer de próstata, qualquer tipo de câncer, né? A gente tem também o tratamento para outras patologias, a gente faz também cuidados paliativos, enfim, a gente tem quase todo o leque disponível para o tratamento do câncer ali na Oncoclin. E investigação, se a pessoa tem dúvida se está ou não está com a doença, a gente faz investigação, a gente faz tratamento propriamente dito, a gente faz cuidados paliativos também. Então, ali a Oncoclin oferece todo tipo de tratamento para o câncer. Desde a consulta de rotina, de avaliação, até o tratamento. Exatamente. Então, explica um pouquinho sobre o tratamento, que tipo de equipamentos são utilizados, né? Como é que acontece esse serviço oferecido ao paciente? Tá. A gente faz primeiro uma avaliação, vê qual é o tipo de patologia que o paciente tem e, a partir disso, a gente oferece o que tem disponível para fazer, né? Desde quimioterapia, imunoterapia, terapias endócrinas. Se tem indicação de fazer radioterapia, a gente indica. Em Rio do Sul não tem radioterapia, aí tem que ir para fora, mas a gente indica a radioterapia. E quando tem que fazer ou passar por algum procedimento cirúrgico, a gente indica também. Isso é o leque que a gente oferece para poder tratar a doença oncológica. Entre os homens pacientes da Oncoclin, a maioria é câncer de próstata? A maioria é câncer de próstata, dos homens, né? Das mulheres, a maioria é mama. Então, a prevalência a gente vê em tudo que é lugar. Né? Tanto no serviço do SUS, serviço particular, em todos os serviços a gente vê isso aí com muita clareza. Né? A gente tem muito tumor de pele aqui na nossa região, também uma incidência bastante elevada, tanto em homens como em mulheres. Né? Então a gente vê também muito tratamento para câncer de pele aqui nessa região, porque a gente é colonizado por italiano e alemão e pele clara, né? Isso tem um fator de risco para desenvolver o câncer de pele. Então o câncer de pele também é um alerta para a nossa população que é caucasiana, né? Que é descendente dessa parte da Europa lá, que realmente a incidência é muito aumentada de câncer de pele. Falando num geral agora, para a gente encerrar, sobre o câncer. A palavra câncer já assusta, né? As pessoas têm muito medo, muito receio e associam muito o câncer à morte. Hoje existe toda uma tecnologia, avanços aí na medicina, né? Mas é importante que a pessoa também faça a sua parte, que é a questão da prevenção e o diagnóstico precoce, né, doutor? É exatamente isso. A chave de tudo dentro da doença oncológica é a gente descobrir no começo. E para isso tem que se atentar. As doenças que a gente consegue fazer prevenção têm que ser prevenidas, né? Como câncer de mama, câncer de próstata, a gente tem como fazer uma prevenção. Outros tumores que às vezes não tem uma prevenção pré-estabelecida, a gente tem que prestar atenção no histórico familiar, tem que prestar atenção em sintomas que podem surgir, né? E aí sim procurar rapidamente um médico para identificar o porquê que está acontecendo esse sintoma e ir atrás da doença. Então a doença oncológica, ela é, na maior parte das vezes, resolvível quando a gente pega no início. Quando pega já na fase mais avançada, já fica bem mais difícil. Prevenção e diagnóstico precoce são as palavras-chave. São as palavras-chave na oncologia. Doutor Ricardo, muito obrigada pela presença, esclarecimentos importantes aí para o pessoal de casa, né? Principalmente os homens falando de câncer de próstata, se cuidarem. Isso, obrigado, eu que agradeço.